Bom dia, vamos orar. Senhor Jesus, nosso divino mestre, nosso amigo e irmão, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em vosso nome. Gostaríamos, Senhor, de mais uma vez agradecer as oportunidades que sempre tem nos concedido de aprendizado, de estudo, de trabalho, que nós possamos estar sempre empenhados no aprendizado dos seus ensinos do Evangelho, que nós possamos, acima de tudo, compreender a necessidade de colocar esses ensinos em prática em nosso dia a dia e que nós possamos trabalhar sempre por nossa reforma íntima, por nossa melhora espiritual, através da observação e do auxílio àqueles que necessitam, assim como a nós mesmos, que também precisamos muito de nossa atenção, para que possamos detectar os nossos vícios, nossas dificuldades e trabalhar para que essas dificuldades se convertam em virtudes, em valores. Pedimos por todos aqueles que estão passando por dificuldades, que os bons espíritos possam amparar a todos nós e que nós possamos estar receptivos a esse amparo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal, que assim seja. Hoje nosso estudo será do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, Pedi e obtereis, item 9, ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de sua vontade. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Hoje nosso estudo, irá se basear no tema, trabalhado nesse item, que é a prece, a oração. Mais uma vez, nós já trabalhamos em outras oportunidades esse assunto, mas sabemos, a importância de estudarmos, de compreendermos a necessidade e a importância da oração. E na semana passada, o Brino nos contou um pouco sobre o trabalho que André Luiz e Vicente estavam acompanhando, juntamente com Aniceto, com Alfredo e Ismália, o trabalho que eles acompanhavam naquele posto de socorro localizado numa região umbralina. E André Luiz e Vicente, como espíritos ainda em grande aprendizado, ainda mais do que os outros que estavam ali trabalhando e dirigindo, eles acompanhavam com muita atenção tudo o que acontecia e tiravam dali o máximo de proveito e de ensinos possível. E aí nós entraremos um pouco na discussão a respeito da oração. Como funciona, para onde vai a nossa oração? Quando nós oramos, o Evangelho é muito claro, seja a alguém, seja a um espírito específico ou diretamente a Deus, essas preces, quando são verdadeiras, quando saem do nosso coração, do nosso sentimento, muito além de palavras, elas
se transformam em fluidos benfazejos, em fluidos elevados, sublimes, que podem atingir o nosso objetivo. Quando nós oramos a alguém, os bons espíritos se encarregam de conduzir aquelas boas vibrações àquela pessoa a quem nós nos dirigimos a oração. Quando nós oramos a Deus, os seus intermediários, os bons espíritos, eles nos amparam e nos atendem naquilo que nós precisamos, desde que nós realmente necessitemos daquilo, desde que aquilo tenha realmente um proveito espiritual. Nós precisamos pensar muito bem no que pedimos na oração. Nós não podemos nos esquecer, o Evangelho vem nos falar, de agradecer também na oração e principalmente de glorificar a Deus. Agradecer é uma forma também de agradecimento, a tantas bênçãos que nós recebemos em nossas vidas. E nós daremos agora continuidade à história do livro Os Mensageiros. Como nós dissemos, o Brinel já estava falando sobre os trabalhos que André Luiz, Vicente e Aniceto estavam acompanhando ali naquele posto de socorro. E após eles observarem um local com centenas, na verdade quase 2.000 espíritos em atendimento, e a maioria deles em grande estado de sono, ainda presos em situações, alguns em torno de 400, já mais próximos do despertamento, e André Luiz e Vicente puderam acompanhar esse processo e até mesmo observar mais perto a situação de alguns desses espíritos. Após esse momento de aprendizado, Alfredo convida os trabalhadores, aquele grupo, a retornar ao grupo em que eles estavam já no início, porque seria o momento da oração. Alfredo faz um sinal, todos os trabalhadores que estavam ali entendem que era o momento da oração, todos ficam de pé, num gesto de muito respeito, e aí Aniceto é convidado a fazer a oração. Mas ele diz que, na verdade, por direito, a Ismália, e que ele já considerava ainda mais elevada, ela tinha o direito de fazer aquela oração. Ele não faria aquilo em respeito ao trabalho e reconhecendo a grandeza daquele espírito que estava ali. Ismália entende a situação e naquele momento ela começa a orar. E aí nós vamos ver a elevação desse espírito e como uma oração tem um poder tão grandioso. Nós não ousaremos contar, descrever o que Ismália disse em sua prece. Nós iremos ler a oração exatamente como está no livro, para que nós não percamos nenhum ensino valioso nessa oração tão singela. Ismália ora com as seguintes palavras: Senhor, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas, se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes
recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade do curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas, jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimentam-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância, que, como aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras da separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do vosso entendimento. Ajudai-nos na compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. No meio dessa oração tão linda, que nós acabamos de ler, André Luiz, quando Ismália dá uma pausa para que todos refletissem naquelas mensagens, ele observa que luzes estavam irradiando do corpo de Ismália, principalmente na região do tórax. E mais ainda, ele percebeu que todos estavam irradiando, até mesmo ele, André Luiz, apesar de uma luz bem mais fraca do que a maioria dos trabalhadores ali. Ismália era o espírito que mais irradiava entre todos. E ele descreve até mesmo, André Luiz, ele descreve as cores daquelas luzes que eram irradiadas desses espíritos. Ele diz que as senhoras que acompanhavam Ismália, trabalhadoras ali daquele posto, espíritos também muito esclarecidos, que ele diz que iluminavam quase na mesma intensidade de Ismália, irradiavam um tom de azul. Em seguida vinha Aniceto, que irradiava um tom de lilás, também uma luz intensa. Alfredo irradiava uma luz de tom esverdeado. E os demais trabalhadores, cada um deles irradiava um tom de cor diferente. E era uma grande emoção. Quando Ismália termina aquela oração, André Luiz estava muito emocionado e ele fica muito surpreso de ver que do alto caíam grandes flocos luminosos. Ele cita que ao tocar na fronte de todos eles, os trabalhadores,
esses flocos não se direcionavam aos enfermos, se direcionavam aos trabalhadores, e ao tocar na fronte deles, eles desapareciam, como se o Espírito tivesse absorvido esses fluidos. E quase instantaneamente, eles se refletiam pelos seus espíritos através de bolhas luminosas. Essas bolhas, sim, se elevavam no ar e atingiam os enfermos que estavam ali. Ismália, provavelmente o espírito mais elevado daquele local, ela era o espírito que atingia a maior quantidade de enfermos. E André Luiz também foi capaz de auxiliar naquele processo alguns enfermos, mas uma quantidade menor. E aí Aniceto explica, de uma forma muito sutil, que as bênçãos de Deus, elas chegam de forma igualitária a todos, mas cada um absorve e irradia de acordo com a sua capacidade. E isso é uma conquista individual do espírito. Quanto mais elevados nós formos, mais nós vamos absorver e irradiar as bênçãos que Deus nos concede. Nós encerramos aqui esse capítulo tão lindo do livro. Esperamos que todos possamos refletir nessa oração feita por esse Espírito tão singelo, tão elevado. E na semana que vem o Brínel dará continuidade na história. Muito obrigado pela atenção de todos e uma ótima semana.